Olá, caros participantes desse Congresso Online de Alimentos e Agropecuária. É com grande alegria que estamos aqui compartilhando esse momento com todos vocês. Momento esse de muito aprendizado, troca de experiências. E hoje o nosso tema será algo ligado à inocuidade de alimentos. Eu sou Roberto Carlos Papa, superintendente federal da agricultura aqui no estado do Rio Grande do Norte e lead trainer da norma FISMA. Junto comigo está Hanna Dantas. Olá, pessoal. Sou Hanna Dantas, consultora na parte de segurança de alimentos e certificação orgânica pela empresa AgroCert Quali e também sou líder trainer aí no FISMA e FDA. Hoje vamos falar sobre essa grande norma, né, que impacta diretamente nossos processos de exportação, tratando principalmente quais são os objetivos, né, quais são os itens que estão, quais são os requisitos que todo produtor agrícola que vai fazer a exportação para os Estados Unidos está submetido. Então, dentre seus principais objetivos está a questão da compreensão da inocuidade dos produtos frescos agrícolas, né, entender qual é esse impacto na propriedade, entender os tipos de micro-organismos patogênicos que estão mais conectados aos produtos frescos agrícolas, e entender também quais são as principais maneiras que pode ocorrer a contaminação e disseminação dentro da propriedade, para a partir daí descrever estratégias que vão prevenir, mitigar ou eliminar riscos, né, junto à produção, para que o consumo seja aí inócuo, né, desse alimento, não tenha nenhum problema para a saúde do consumidor. E isso tudo só ocorre através do compromisso que cada produtor tem com a inocuidade dos alimentos, certo? Então, agora a gente vai falar sobre a importância desse processo na norma, né, Papa? Então, é importante, veja que ela é toda aplicada a frutas e vegetais frescos, e já no próximo slide a gente consegue perceber que o importante que está no próximo slide é o controle, né? O controle preventivo dos alimentos para o consumo humano. Esses alimentos também podem servir para alimentação animal, né? E isso tem que ser sempre acreditado, executado pelos próprios produtores e acreditado por auditores externos, como é o caso dos auditores que, porventura, possam vir a auditar o FISMA, que a partir de 2018, no governo de Barack Obama, passou a ser obrigatório, já era ao país e passou a ser obrigatório aqueles que desejam exportar frutas e vegetais frescos para os Estados Unidos. Então, estamos sujeitos, sim, a partir da edição dessa norma, que foi em 2018, sermos, né, como parte de grupo de exportadores de frutas e vegetais frescos, sermos interpelados aí por essa norma. E o que ela trata, basicamente? Ela é bem descrita nesse próximo slide. A norma de inocuidade dos produtos de alimentos frescos, ela dá uma introdução, né, sobre a inocuidade. Nós vamos conversar sempre sobre risco biológico. O FISMA não trata químico, não trata risco físico, tá? Nós vamos conversar sobre a saúde dentro desse aspecto biológico, o que interfere, né? Quais são os pontos de atenção que a gente vai destacar. A saúde e higiene dos trabalhadores, os melhoradores de solo, que, numa tradução bem rústica, seria os estercos, né, de origem orgânica, a influência da fauna, dos animais domésticos dentro da propriedade, qual é o risco que esse grupo traria para a inocuidade dos alimentos, o uso da água, tanto na produção como na pós-colheita. A pós-colheita, importantíssima, vamos tratar aí dos cuidados que são feitos depois que a fruta entra no packing house, e como desenvolver aí um plano, né, um plano de trabalho para fazer tudo isso, todos esses pontos funcionarem adequadamente e com seus registros operantes. Não é isso, Hanna? É isso mesmo, Papa. Essa norma, ela veio, né, dos Estados Unidos. Hoje, bem educativa, ela é tem um programa de treinamentos, que inclusive hoje no Brasil, né, eu e você estamos aí com vários treinamentos, estamos trabalhando com os produtores
para que isso seja entendido e internalizado, certo? Então, essa norma de inocuidade, ele é o primeiro standard, né? É o primeiro processo regulatório obrigatório, que vai estar desde a parte de cultivo, a parte de colheita, como explicou bem aí o Papa, todos os aspectos que estão diretamente e indiretamente dentro da propriedade, e os produtores elegíveis, né, são aqueles que têm os tipos de cultivos que são raramente consumidos crus, então isso aí pode ser uma exceção. Atividades que vai processar posteriormente, não vai estar cumprindo aí dentro da norma, e dependendo da quantidade média, né, de vendas. Então, quem trabalha bem, quem tem uma exportação pequena, não vai estar lá dentro desse processo, que hoje no Brasil não tem nenhuma característica de produtor que vai exportar pouco, né, Papa? Então, assim, isso aí, essa parte de venda pequena, ou essa parte de usuários que são qualificados, fica especificamente para os Estados Unidos, e o que não vai enquadrar nessa norma é quem não vai vender o produto fresco diretamente, ou que vai ser processado, por exemplo, uma batata, né? Esse produto vai ser cozido lá nos Estados Unidos, então ele não está submetido. Porém, quem vende a batata Iacom, que é de consumo fresco, o que vai acontecer? Vai ter que estar submetido à norma. Então, o que o FDA caracteriza é que, finalmente, ou seja, todos os produtores, independente de ter essa norma, estar como um processo elegível ou não, se submeta aos processos, né, de inocuidade, porque só isso vai garantir a sua produção realmente de forma que seja de livre consumo. Né? Para a indústria também é importante esse processo. Por quê? Porque vai diminuir a carga microbiológica de entrada desse produto. Você concorda com isso, Papa? Pois é, o próximo slide, esse slide que você está apresentando agora, ele mostra bem direitinho isso, né? Que a norma ela é meio que proporcional à quantidade de produto que cada agricultor movimenta. Mas, para a gente não ficar muito detalhado nisso aqui, como a Rani explicou, é importante que se proceda, que se utilize o que se preconiza a norma para tudo, e se desejar exportar frutas e vegetais frescos para os Estados Unidos, aí sim tem que seguir de maneira definitiva. O próximo slide ajuda a gente a entender por que tanto cuidado com esse tema. Por que o FISMA foca tanto na parte de microbiologia? Veja que vocês que esse é um gráfico que mostra as ocorrências, né, de risco de contaminação microbiológica em várias culturas. Veja que essa parte de germinados, né, aquela parte de brotos é uma bastante sensível e divide praticamente a mesma fatia dessa pizza com as hortaliças, que é o foco da norma, que é o que você consome verde. Depois vem também os melões, os tomates, as ervas, os pepinos, enfim, cada um com uma proporção pequenininha, mas todos muito importantes. O que todos eles têm em comum é o consumo fresco, né? E aí, se você observar a proporção de multiplicação desses patógenos, que está representado aí no nosso próximo slide, vocês vão entender por que existe, então, o que leva, né, a essa preocupação. Se você tem uma fruta fresca, que é um ambiente bom para o desenvolvimento dos agentes patogênicos, eles se multiplicam a uma velocidade exponencial, né? Então, aqui se tem uma comparação entre bactérias, parasitas, vírus e total, e aí quanto foi o número de ocorrências, né, que eles chamam de brotes, qual o percentual de cada um, e olha essa última colunazinha aí, gente, as bactérias produziram aí 65 mortes, óbitos, por consumo indevido de alimento, por consumo, não consumo indevido, desculpe, por consumo de alimento indevidamente cuidado, tá? 65 mortes por bactérias e 3 por vírus. Então, é um número bastante significativo e bastante importante para que a gente comece a cuidar disso, não é isso?
E aí a gente começa, então, a dar uma entendida em quais são os principais agentes microbiológicos que a Hanna vai explicar no próximo slide. Isso mesmo, pessoal. Então, assim, todo esse cuidado, né, vai resultar o quê? Na saúde do consumidor. Todo esse resultado vai evitar vários problemas como recall, né, que você vai exportar o seu produto, ele deu contaminado, você tem que trazer esse produto, tem que inutilizar esse produto, as questões de relações comerciais também. Então, toda essa parte de não cuidar dos alimentos, ela não afeta só o consumo direto, né? Só quem vai consumir. Claro que é o maior prejudicado, mas toda essa parte de negociação, de comércio exterior, certo? Então, isso vai estar muito conectado o quê? Aos cuidados que eu tenho do meu produto. Então, o que acontece é quais são os principais micro-organismos que vão atuar diretamente nos produtos frescos agrícolas. Então, dentro das bactérias, a gente tem a salmonela, a E. coli, a Shigella e a Listeria, que estão comumente aí no nosso dia a dia, seja na mão do colaborador, seja na questão de fertilizantes que não foram tratados corretamente, certo? Então, a questão de vírus, né, que tem o norovírus, tem a hepatite, que também vai estar conectado à manipulação, ou então a questão da água. Outra coisa como os parasitas, né, que tem a giardia, o criptospóreo, a questão da ciclospora, o toxoplasma gondii, também que vai estar conectado à disseminação de água. Então, todo o meio rural, ele tem a condição de proliferar, manter, disseminar esse micro-organismo. E quem vai mitigar esse risco? O produtor no seu dia a dia, certo? O produtor no seu dia a dia, ele vai garantir que através das suas práticas, através da sua avaliação de risco, isso não seja um problema adiante aí para o consumidor e para as relações comerciais. Não é isso, Papa? Então, dentro desses processos, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter? Então, os principais cuidados estão na frequência dos produtos, o quanto ele é consumido cru, a questão se ele vai cozir ou não. Então, toda essa avaliação, ela tem que estar conectada a esses principais itens que estamos aqui conversando com eles. Então, a questão se ele vai ser consumido cru ou não, a contaminação microbiológica dos produtos frescos, ela vai estar aonde nesse produto, certo? Não só em qual ambiente que vai manifestar essa contaminação, mas aonde. Então, os alimentos, cada um tem uma característica, né? Cada um tem uma forma. Então, se ele é vegetal, se ele é enrugado, né? Se ele tem talo, se ele tem uns polos, assim como tomate, maçã, aonde vão ficar esses micro-organismos? Então, essa questão dessa contaminação, ela vai ser frequente, esporádica. Então, como são essas condições que eu tenho de ter? Então, no período chuvoso é de uma forma, já no período seco é de outra. Então, eu tenho que avaliar todo o meu sistema, toda a questão até dos vizinhos, de como isso pode proporcionar ou não contaminação. E ter em mente isso aí, que as bactérias elas vão se multiplicar na superfície de alimentos, na superfície de equipamentos, e tudo isso vai ser condicionante o quê? De contaminação cruzada. Então, no próximo slide, o Papa vai detalhar mais essa questão das fontes de contaminação. E é o ponto forte do FISMA, caros, as pessoas aí, caros participantes aí do nosso congresso. Esse é o ponto forte do FISMA, que se você pensar que o número de contaminantes que pode existir, né, no ambiente agrícola é enorme, mas ele foca naqueles que realmente impactam. E aí a gente vai detalhar cada um deles. O primeiro deles é a presença do homem, claro, né, como trabalhador, como visita, como participante daquele ambiente, né? Depois, nós vamos conversar um pouquinho sobre os contaminantes que vêm do solo. A Hanna vai detalhar para a gente depois a parte da água, sobre dois aspectos, a água da irrigação e a água da manipulação. A parte de equipamentos, packing house, instalações. E um ponto que eu vou conversar com vocês vai ser o dos animais. O primeiro ponto é a associação da contaminação, que está no próximo slide, com a mão de obra. Tá? Então, é claro que a área de produção de frutas e vegetais frescos
ela depende muito, né, da presença do ser humano para fazer o plantio, para fazer a colheita, a embalagem, praticamente todas as operações, em todas as operações ocorre a manipulação do alimento, não é isso? E aí a gente, então, tem que ter um cuidado muito grande, porque o produtor ele pode cortar, né, gente, nas mãos, nas fezes, nas roupas, agentes microbiológicos e transmitir essa patogenicidade de uma caixa para outra, de um fruto para outro, de uma mão para outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E essa que é um dos pontos que o FISMA cuida bastante, tá? De evitar esse tipo de contaminação bastante presente, bastante iminente, eu diria, principalmente por se tratar de frutas e vegetais frescos que você consome in natura, né? Mas um outro ponto também que o FISMA nos chama a atenção é para os melhoradores de solo, que a Hanna vai explicar, e que está nesse slide. Então, pessoal, os melhoradores de solo, né, apesar de ser material químico, biológico, físico, né, que quem são os melhoradores de solo? São os nossos fertilizantes, né, o composto, o esterco, aí o sulfato de potássio, que é um mineral, né, que é um material químico. Então, eles estão ali para quê? Para desenvolver as plantas, são necessários, inclusive, o que é mais trabalhado hoje nos processos orgânicos e convencionais, que é o esterco, que é uma fonte barata, é uma fonte que trabalha muito a questão do nitrogênio no solo, na nutrição do solo. Então, como é que eu vou mitigar esse risco? Né? Como é que eu vou mitigar, como é que eu vou manter o meu solo legal, toda a nutrição das plantas, e isso vai estar diretamente conectado à questão de produtividade, e ao mesmo tempo eu não vou ter a contaminação. Então, assim, por ter esses vários tipos de melhoradores, cada um a gente faz uma avaliação de risco. Então, ele é de fonte química, ele é de fonte biológica, ele vai apoiar o solo em físico, por exemplo, cobertura morta, é mais físico, né? Ele é um melhorador físico. A questão de farinha de osso, tudo isso ele é utilizado como? Através da mitigação do risco. Como é feito esse produto? Se há um controle de temperatura, como é que é feita a forma de aplicação? Então, no processo de boas práticas agrícolas, você vai avaliar qual período, como é a forma de aplicar, qual produto está ali. Então, esse é o passo mais importante, é entender o que é e como vai ser feito a mitigação do risco. Então, como a gente tem várias formas de contaminação microbiológica, inclusive, né, nessa parte de esterco, o Papa vai trabalhar bem aí essa parte do animal, seja ele doméstico ou silvestre. Olha que bacana essa imagem, gente. Ela representa aí praticamente todos os pontos que o FISMA, para a qual o FISMA oferece cobertura. Então, vamos imaginar que essa área aqui seja o nosso cultivo, né? O nosso objeto aí de exploração. Ali está um alface, uma beterraba, uma rúcula, ou seja lá o que for que se coma crua. Então, veja, o primeiro ponto é que está havendo aqui uma irrigação, e essa irrigação, obviamente, vem de um manancial, e próximo a ele existe uma turminha aqui, ó, que está muito próximo, não é isso? Tem um gado aqui, às vezes pode ser meu, às vezes pode ser do vizinho, mas ele pode estar aqui contaminando essa água, produzindo fezes aqui nessa água, e essa água, ao ser utilizada como fonte de irrigação, pode estar levando essa contaminação para a propriedade. De uma forma mais direta, estão aqui os animais da própria propriedade, que ao vir se alimentar, pode invadir essa área e deixar aí a sua pegada, né? Deixar um rastro de fezes aí por onde passa, e esse é um cuidado que a gente tem que tomar. O vizinho também pode estar mantendo por exemplo, aqui eu acho que isso representa aqui um processo de engorda de animais através de confinamento, mas olha o detalhe, eu posso estar engordando aqui, mas se isso não for protegido de alguma forma, o produto desse confinamento pode descer através de gravidade e chegar até
até a nossa área de produção, tá? Isso para ficar só em alguns exemplos de contaminação interna. Mas olha que essa figura destaca também a contaminação externa, porque eu posso ter animais selvagens, né? No entorno da fazenda, na reserva florestal da propriedade, que podem estar invadindo, é comum que eles invadam, porque ali eles vão encontrar água, eles vão encontrar frutas e vegetais frescos, e eles vão, ao se alimentar ou ao se reproduzir ali, eles vão oferecer algum risco de contaminação. Mesma coisa, pássaros, né? Os pássaros, está aqui a figura do pássaro, que está aqui pousando tranquilamente sobre uma linha de energia, mas durante o dia ele vai vir aqui se alimentar, ele vai defecar e vai causar esse problema. Mesmo exemplo aqui com as aves migratórias, elas podem vir de uma outra região, de uma outra cidade, de um outro estado, às vezes até de um outro país, não é assim? E aí as doenças que existem e que podem ser transmissíveis através de agentes microbiológicos, elas podem estar sendo transmitidas através desse canal de chegada aí de aves migratórias, e ela faz um pousio, por exemplo, para beber água. Se contaminar essa água, automaticamente, ou muito provavelmente, vai estar contaminando também a nossa cultura. Então, a parte de animais, praticamente, óbvio, a gente não vai conseguir explicar tudo isso em apenas 30 minutos, que é o tempo previsto para a nossa apresentação, mas de uma forma bastante geral é essa. E além dos animais, um ponto bastante sensível para a norma FISMA é a qualidade da água, não é isso, Rana? Isso mesmo, Papa. Então, inclusive, na norma, ela está dividida em duas seções, de tão crítico que é a qualidade da água, essa gestão da qualidade da água. Então, na primeira parte, ela foca direcionadamente a questão da água de produção, aquela água de irrigação, aquela água que o produtor ele vai usando para obter o produto, certo? Então, a questão até de formulação de insumos defensivos, dos próprios estercos, né, dos chás que o pessoal faz, de compostagem, de tudo isso aí. E ela também trata a parte do uso pós-colheita, que é a água depois que o produto é colhido. Então, o que é trabalhado nessas questões? A qualidade da água, qual tipo de... Existe um patamar de contaminação microbiológica que não pode ocorrer dentro da água de produção e que a água de uso pós-colheita tem que ter outra qualidade, inclusive até superior a essa qualidade do campo, porque quando está na parte de pós-colheita, o que acontece? O produto ele não vai ele não vai ter mais como ter uma descontaminação ou uma redução microbiológica. Então, a qualidade da água ela não pode ter nenhuma interferência, porque não tem como descontaminar o produto. O produto é consumido fresco. Então, ela existe em dois módulos, que vai descrever as atividades, né? Desde a parte do uso de campo, como a parte do packing house. Eu não tenho uma grande estrutura de packing house, mas você utiliza baldes para colher o produto, você tem as caixas que vai acondicionar aquele produto. Então, tudo isso tem que ser lavado com água potável. Né? O seu colaborador vai consumir a água. Então, eu tenho que ter esses cuidados, porque dentro do processo eu tenho que manter tudo limpo. Então, todas as práticas, ela tem que ter uma qualidade de água necessária para a manutenção da limpeza, para a manutenção do quê? Das boas práticas agrícolas, da manutenção do colaborador, da higiene do colaborador, da água que ele lava a mão, da água que ele lava o objeto, da água que ele consome. Então, considerando já que a parte pós-colheita, então toda a área de armazenamento, de manipulação desse produto, as mãos, roupas, os edifícios, os veículos, eles têm que ter mantido limpo, porque tudo que eu fiz no campo tem que seguir para a manutenção da qualidade e vida útil desse produto, certo? Então, a água, ela é um ponto crucial na norma, porque ela, além de ser uma fonte contaminante, ela é uma fonte de disseminação. Por isso que a norma trata muito bem essa questão de limpeza e desinfecção. Então, por que é importante entender essa diferença hoje? É um exemplo muito básico, a gente pode falar
da lavagem das mãos. A diferença de limpar, de remover os resíduos, né, mais grossos, visíveis da mão, eu vou lá, passo água. A minha mão está lavada? Está, mas ela está desinfectada? Ela está limpa? Hoje a gente sabe que não, né, Papa? Então, o que acontece? A lavagem das mãos, ela é completa, ou o processo de desinfecção, a partir do momento que eu lavo minha mão com detergente, certo? Tem essa questão do detergente na limpeza, e só isso não é suficiente. Por quê? Porque eu não vou reduzir a contaminação que eu tenho se eu não uso um desinfetante. Então, eu estou lá com o meu contentor, eu passo água e sabão, aquilo ali pode continuar tendo microbiologia, aquilo ali pode continuar tendo um contaminante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tratar com um sanitizante, eu vou passar lá um ácido peracético, uma água clorada posterior à limpeza com água e sabão, porque aquilo ali vai garantir que vai eliminar ou reduzir os micro-organismos. Então, um ponto importante que a gente tem que entender nos processos de limpeza e desinfecção é que não se pode desinfectar nada sujo, ou seja, você tem que ter sempre um processo de limpeza antes. Certo, Papa? Então, o que você acha desse ponto? Então, essa é a base do FISMA. Você vai ver que a inocuidade dos produtos, né, no próximo slide, ele sempre segue a mesma lógica. Então, um curso FISMA, que a gente oferece aqui, nós já fizemos esse curso em Mossoró, para os produtores de melão, já fizemos para o pessoal do SEBRAE, que trata dos orgânicos, já fizemos esse curso lá no Espírito Santo, para o pessoal que trata do mamão papaya. Todos eles duram uma semana, gente. Cada dia, desculpe, eles duram um dia e cada hora é dedicado sobre um tema. Mas é interessante observar que todos eles seguem a mesma lógica, a mesma, o mesmo modelo mental de tratamento desse patógeno, desse risco. Então, primeiro, se faz a identificação do risco. O que é que está acontecendo? O que pode estar havendo aqui? Tem lugares que a presença de animais é super importante, tem lugares que nem tanto. Tem lugares que a água é de boníssima qualidade, então eu não apostaria muito, não gastaria muito meu tempo ali, mas tem lugares que a água é de mananciais suspeitos, então a gente vai olhar para isso. E assim por diante. Então, o primeiro ponto da norma FISMA é você identificar os riscos. E aí, você passa a apoiar a sua equipe na implementação das políticas de inocuidade, porque isso não é um trabalho que você faz sozinho, só o dono da propriedade, ou só o gerente, ou só o trabalhador. Não, todos têm que participar disso, senão o processo não flui, o processo não vai ser exitoso. E aí, além de preparar a equipe, você vai ter que trabalhar com equipamentos e instalações que sejam bastante suficientes para manter a inocuidade de tudo que está circulando ali, né? Tanto a mesa, a parede, enfim, todos os equipamentos que estiverem envolvidos ali. E sempre apoiar a capacitação efetiva, melhoramento contínuo, conversar sempre com os trabalhadores, manter, acima de tudo, esse é o ponto principal aí a última linha aí, estabelecer um bom e constante exemplo dentro da horta, dentro da produção aí das frutas e vegetais frescos. Então, vamos fazer um resumo. O próximo passo, o próximo slide, ele mostra bem direitinho, de forma resumida. Sempre vamos seguir essa lógica de combate ao risco. Então, primeiro a gente vai avaliar o risco, na sequência nós vamos implementar as práticas, na sequência vamos monitorar essas práticas. Ora, se está combinado que antes de colocar a alface dentro de uma caixa, nós temos que lavar uma água com água clorada a uma determinada porcentagem, então eu tenho que monitorar diariamente, semanalmente, anualmente, não em 90%, não em 80%, não em 50% dos casos, em 100% dos casos, eu tenho que estar
monitorando tudo aquilo que foi entendido como necessário para evitar esses riscos, tá? Gente, por mais que se faça, por mais que se cuide, por mais que se evite, vai haver situações em que você não conseguiu evitar o risco. Houve um animal que invadiu a propriedade e defecou ali em alguma área, houve no uso de uma água que não estava, você percebeu que ela não estava potável e, enfim, você só percebeu depois que você usou. Enfim, pode acontecer sempre. E aí, o quarto ponto é o que? Ações corretivas, não tem problema. Tentou evitar, conversou com toda a equipe, tentou evitar que aquilo acontecesse, não conseguiu evitar, vamos então por uma ação corretiva para mitigar ou manter ele até que seja mantido em riscos aceitáveis. E, concluindo essa fala desse slide, o último ponto são os registros auditáveis. Tá? Então, tudo que se faz é importante que seja registrado, colocado em caderno e mantido em arquivo, primeiro, primeiro sobre o aspecto da comprovação daquilo que foi feito, né? E outro ponto importantíssimo é a rastreabilidade, porque é através desses registros é que você vai conseguir entender se lá na frente algum produto sofreu algum tipo de deterioração microbiológica, estamos sempre falando da parte biológica, microbiológica, né, de patógenos, você vai conseguir entender, olha, se houve uma ocorrência neste lote e neste não, o que é que tem de diferente? Foi a mesma água? Foi o mesmo trabalhador? Foi o mesmo? Houve alguma invasão? Passou alguma corrente migratória de aves? Sei lá. Então, é a rastreabilidade que nos ajuda a entender isso. E é importante também salientar que o nosso curso FISMA, ou a norma FISMA, ela não tem como obrigatório fazer esses registros, fazer esse plano de trabalho. Mas eu acho que é de bom tom, né, gente? Porque a gente consegue, como eu disse, entender melhor se o nosso processo está funcionando bem e, caso não esteja, o que fazer para que ele funcione. E aí a gente começa, então, a falar um pouquinho sobre, no próximo slide, a avaliação dos riscos. Como é que você faz isso, Renan? Então, primeiro, né, a avaliação do risco, é importante que seja uma pessoa que esteja ali no dia a dia, né? Porque só eu conheço minha casa, né, Papo? Então, eu tenho que conhecer o sistema, como funcionam as atividades, quais são as pessoas que estão envolvidas, quais são os hábitos das pessoas e hábitos culturais também, isso é super importante. Então, quando eu olho para a horta, o que eu vou ver? Então, eu vou ver a localização da horta, as atividades, né, que estão sendo executadas na horta e nos vizinhos, porque lembra da vaquinha lá que o Papa falou? Então, onde é que está aquela vaca? Será que aquela vaca vai fazer, vai defecar e vai entrar na água? Aquela água vai ter uma contaminação. Então, eu estou fazendo tudo certo, mas lá no meu vizinho tem uma vaca que vai contaminar a minha água. Então, eu tenho que entender muito bem essas áreas adjacentes, né? O que pode ou não representar um risco. Então, é uma vaquinha? Não, mas um sistema de confinamento pode ser um grande risco. Então, entender esses riscos de contaminação fecal dos animais domésticos, animais silvestres. Sabe aquele velho hábito que o produtor tem de levar aquele seu cachorrinho para passar o dia lá com ele, conversando com ele, né? Fica lá ele, e o cachorro ali já não pode, pessoal. Porque todos os animais, eles são o quê? Passíveis de zoonoses. E essas zoonoses vão contaminar o alimento. E tem que lembrar que esse alimento vai ser cozido posteriormente para eliminar esse micro-organismo. Então, ter cuidado com o uso da água, com o uso do esterco, né? Então, maturar bem as pilhas de esterco, fazer bem a questão do monitoramento do processo de compostagem, que é a questão de temperatura, de revirada, manter aquele alimento seguro, e a questão do dia a dia de trabalhar o seu colaborador, certo? De estar naquele dia corpo a corpo. Esse é um sistema novo, então são várias conversas de dia a dia, são várias mudanças de hábitos. Então, isso é no dia a dia, pessoal. Então, o FISMA, quando você vai ter na sua propriedade, é aquele seu caderninho, aquela sua Bíblia, que fica todo dia ali do seu lado,
você vai estudando todo dia, porque até a gente, né, Papa, todo dia aprende uma coisa nova, um processo novo. Então, você vai ter que pensar muito, estudar muito, entender o quê? Como é isso na sua prática. Então, você vai olhar a sua horta e vai entender todos os itens, todos os requisitos do físico, o que impacta, o que não impacta e como mitigar os riscos. Então, os programas de capacitações vão trabalhar com o seu colaborador, porque ele também está no dia a dia, está praticando a atividade que tem uma visão diferente de você. As instalações sanitárias, onde elas vão ficar, principalmente, como é esse manejo desse resíduo. Então, muitas vezes, aqueles banheiros químicos, pode não ser uma boa ideia, porque está lá no campo, dá o vento, buf, vira ali aquele banheiro químico. Então, como é que eu vou conseguir mitigar esse risco de contaminação? Né? Essa contaminação fecal, principalmente. Então, as práticas usadas no cultivo, né? Que momento eu vou fazer o processo de compostagem, se quanto tempo isso é distante ou não da colheita, os materiais da colheita que eu uso, aquele balde, sabe aquele balde de tinta que eu uso lá para pintar minha casa? Opa, eu vou usar isso aqui na minha colheita. Já não dá certo, pessoal. O produto é químico. Então, eu tenho que ter o quê? Equipamentos ou de primeiro uso ou que foram usados com alimento sempre com alimento, né? Então, é aquela questão de estar junto um com o outro. A questão de armazenamento, né? Então, eu tenho minhas caixas limpinhas, bonitinhas, mas tem aquela galinhazinha que fica lá naquele terreno, naquele galpão, que vai sentar onde? Nada senta lá na caixa, né? Então, aquilo ali também já é uma fonte de contaminação fecal. As ferramentas, né? Então, entra um trator numa área onde tem até um contaminante, vai lá, eu pulverizei agora, fiz uma pulverização química, né? Ou uma pulverização de esterco, que já que o FISMA é conectado à parte biológica, né? Eu pulverizei lá o chá de esterco na minha horta, passei o tratorzinho lá, e o que aconteceu? Eu fiz a distribuição e levei esse trator para colheita sem limpar. Então, vai ter uma contaminação cruzada. Eu peguei aquele trator, tem que ter uma lavagem, faz um registro que lavou aquilo ali, né, para confirmar o que você fez. Então, existe, além de tudo isso no nosso dia a dia, as situações típicas e atípicas. Então, o risco de inundação, um vendaval, o que tudo isso vai impactar dentro da sua propriedade. Então, pessoal, a avaliação de risco ela é muito completa. Ela, além de englobar as questões das situações que você está submetido. Não é uma receita de bolo. Por isso que você precisa conhecer bem a sua horta e envolver seus funcionários. Não é isso, Papa? Pois é, aí uma vez que você fez a sua avaliação de risco, você vai ter que implementar, né, essas práticas. E como é que a gente vai implementar? Exatamente como a Hannah já começou a dar a dica aí. Presta atenção no que te importa e o que não importa. Presta atenção no que está ao seu entorno. Vamos tomar medidas para aquilo que realmente mereça o seu enfoque para prevenir a contaminação, né? É uma questão de probabilidade. Onde é que está o maior risco, onde está o menor. E aí, a partir dessa percepção, você vai, talvez, precisar fazer alguma modificação no seu processo, alguma modificação nas suas instalações e capacitar os trabalhadores para que eles se adaptem a essa ao novo processo que você está elegendo como adequado. Senão não adianta nada, você vai andar sozinho, ou você vai ter uma instalação super limpa, mas os trabalhadores, né? E quando eu falo trabalhador, gente, não é chão de fábrica, não, é de ponta a ponta, tá? É gerente, técnicos, agrônomos, visitantes, presença humana. Todo mundo tem que estar de mãos dadas nessa luta, nesse combate, tá? Porque se parte da equipe estiver comprometida e outra não vai ser efetivo, né? A gente não vai conseguir. Vai precisar, sim, fazer algum investimento. Toda vez que você for pensar em melhora, há que se pensar na modernização de equipamentos, em consumo de produtos de limpeza, ou qual seja o produto, e fazendo esse tipo de implementação, você vai perceber que, de repente, às vezes você até está fazendo tudo de maneira correta. Então, vida que segue, tá? Você vai, continue fazendo o que está fazendo, e caso não consiga
se por alguma fatalidade você não esteja conseguindo lidar com essa situação, pedir ajuda a quem está por perto, falar aqui com o Ministério da Agricultura, chamar a gente aqui para fazer uma capacitação da norma FISMA, procurar empresas como a Hanna, produtos como os que a Hanna oferece, que é a parte de aconselhamento, de consultoria, tanto para a obtenção de produtos orgânicos, como para fazer um bom plano dessa norma FISMA. Então, existe, tanto na esfera pública quanto na privada, meio, sim, de você pedir ajuda e se capacitar. E isso é bastante importante. Eu queria falar agora um pouquinho das boas práticas agrícolas, né? O nosso antepenúltimo slide, nós estamos quase encerrando nossa fala. Quando eu terminar isso, a Hanna vai falar um pouquinho sobre o plano, né, de inocuidade, que, como eu falei, não é mandatório, mas é de bom tom que se tenha. E as boas práticas agrícolas, ela envolve exatamente, gente, aqueles 5 passos, né, aqueles 5 pontos que a FISMA identificou como mais importantes para a condução de sua produção de frutas e vegetais frescos de uma forma segura, de uma forma que quem consuma seu produto não corra nenhum risco de intoxicação, nenhum risco de de se contaminar de alguma forma, tá? Então, voltando aqui nas boas práticas agrícolas, no caso do FISMA, quando a gente fala em boas práticas agrícolas, a gente vai abrir uma imensidão de providências que podem ser tomadas dentro da propriedade, ou antes que o produto chegue à propriedade e principalmente depois que ele chega à propriedade. Mas falando de FISMA, que é focado em frutas e vegetais frescos, em especial aqueles que serão destinados à exportação para o mercado norte-americano, há que seguir um protocolo, tá? E esse protocolo é certificado. Quem faz o curso FISMA recebe um certificado de participação, e esse certificado de participação é que habilita a empresa a poder exportar para os Estados Unidos. Presta atenção, vou repetir para não deixar dúvida. Quem quem passa pela certificação na norma FISMA, você vai gastar 1 ou 2 dias no máximo para fazer esse treinamento. Quem oferece esse treinamento no Brasil é só eu, a Hanna, e mais uma pessoa que está localizada lá em São Paulo, são os 3 auditores líderes aí da norma FISMA, que representam, que estão habilitados no Brasil a prestar esse atendimento, né? E, ao concluir o curso, você recebe um certificado. É esse certificado que habilita a empresa a exportar frutas ou vegetais frescos para os Estados Unidos. Ou seja, uma das itens da norma FISMA, um dos pontos da norma FISMA, é que a empresa deve obrigatoriamente ter em seu corpo de funcionários, de servidores, ao menos uma pessoa habilitada na norma FISMA. E quem quiser se habilitar, por favor, nos procure. Ao final da apresentação vai estar ali a, a forma, né, de como fazer isso. O Ministério da Agricultura apoia fortemente essa iniciativa através do programa Agro Nordeste. Vou conversar um pouquinho mais com vocês ao final, no último slide, quando estiver encerrando. Mas basicamente é isso. Quem quer exportar frutas e vegetais frescos para os Estados Unidos, sem tomar nenhum susto, né? Porque até agora eles impuseram a norma, eles abriram a norma, tornaram mandatária, mas até esse momento nunca foi. Eu acho que eu tive um caso só de um exportador de manga que precisou comprovar a, a, a precisou comprovar que ele estava habilitado na norma FISMA para não sofrer rechaço do seu container. Mas isso pode acontecer a qualquer momento, porque a norma está vigente, volto a dizer, a partir desde 2018. Bom, pontos principais, então, da norma: capacitação dos trabalhadores, tratamento da água, o manejo do esterco, né, e das compostagens, que foi tratado nesse trabalho de hoje como melhoradores de solo, e os programas
combate, não é combate, né? Ninguém combate animal, pelo amor de Deus. A gente tem que ter uma boa convivência com esses bichinhos, sejam eles selvagens, sejam eles de trabalho, sejam eles domésticos, né? Nós temos que encontrar uma forma de recebê-los, sim, são sempre bem-vindos na propriedade, desde que respeite a norma FISMA. Tem que ensinar eles, temos que adestrá-los com a norma FISMA. E desta forma, então, antes de encerrar, a Hanna vai falar um pouquinho do plano de inocuidade, e aí no último slide eu volto para dar mais detalhes, então, de como a gente consegue se certificar aí para estar em dia com a norma. Certo. Então, o plano de inocuidade, apesar de não ser compulsório, né, não ser uma coisa obrigatória, mas é aquele compulsório que você deve, né? Então, assim, por mais que seja obrigatório, faça, porque ele vai fazer com que você entenda as suas práticas, pensar as suas práticas, organizar, e organizar o tempo em quê? E fazer a maneira mais efetiva do planejamento de implantação das práticas, né? Então, esse plano, ele vai assegurar o quê? Que tudo ocorra bem, que todas as pessoas sejam envolvidas, que todos os processos sejam avaliados, né? Então, ele pode ou não ser documentado, mas eu digo, documente, certo? Faça isso à mão, faça isso no computador, mas faça o seu plano de inocuidade. Ele é um requisito que pode ser auditado, né, pelas autoridades, como o FDA, né? Então, como o Papa falou, né, a pessoa que vai ser habilitada, esse certificado, ele é habilitado pelo FDA. Não sou eu, não é o Papa, nem é nenhuma empresa no Brasil que vai dar o certificado. É o próprio FDA. Certo? Então, esse certificado, inclusive, vem dos Estados Unidos para demonstrar que aquela empresa, aquela pessoa que está capacitada daquela empresa, que chama pessoa capacitada, ela está habilitada junto à FDA. Então, essa pessoa, ela deve assinar esse plano, ela deve estar envolvida nesse plano para que tudo seja bem enfocado nos requisitos, que tudo seja bem trabalhado de acordo com os requisitos, certo? Então, assim, pessoal, é uma coisa que não é obrigatória, mas que você deve fazer para melhorar o seu dia a dia, para melhorar as suas práticas e ter um plano de ação de quem você vai atacar primeiro. Não é que seja o mais caro, o mais barato, não. Não é a questão financeira, mas o que vai impactar em maior risco para a sua produção, certo? Então, tratando disso, vamos falar um pouco, eu e o Papa, do resumo de tudo que a gente conversou, que foi a parte da inocuidade, dos produtos frescos, quais são os impactos dele na sua propriedade, né? Quais são os principais micro-organismos? Então, tem que estar muito atento a quê? A questão de não dar condições do micro-organismo se instalar ou se desenvolver de bactérias, vírus e parasitas, né? E principalmente ter o quê? O compromisso. O que vai dizer que você vai ter, vai estar apto, vai ter a questão de não sofrer nenhum tipo de infração ou bloqueio de comercialização com os Estados Unidos, exportação, é realmente o seu compromisso. Porque você pode ter o plano, você pode ter a pessoa capacitada, mas o FDA chega na sua porta e diz, você tem um plano documentado maravilhoso, mas você não cumpre. Você não está comprometido com os requisitos. Então, isso pode acontecer e você pode, apesar de ter uma pessoa capacitada, apesar de ter um plano, ser eliminada aí dos processos de exportações, que não é isso que a gente quer, né, pessoal? Então, no cuidado, ele vai trabalhar dos produtos frescos, o quê? A avaliação de risco, a implementação de práticas, monitoramento, uso de ações corretivas, manutenção desses registros, né? Que é você mostrar o quê? Que você cumpre, que você faz, você tem que ter um registro, que nem todo dia o auditor vai estar ali dizendo, José, você fez, tá, você fez, agora, beleza, pode mandar. Não, e você vai se documentando e o auditor vai chegar um dia específico, né? O fiscal lá do FDA, o auditor do FDA, vai dizer, tá, estou entendendo que você está cumprindo as normas, você tem uma documentação robusta. E isso demonstra que você está realmente cumprindo o seu plano. Então, finalmente, trabalhar aí o plano de inocuidade, não é isso, Papa?
Conclusão irretocável, Hannah. Perfeito suas colocações. Eu acho que a gente já pode ir para os finalmente aqui. O que você falou está 100% correto, 100% a ponto de ser observado, né? Foi uma grande satisfação, uma alegria muito grande, gente, estar com vocês aqui hoje nesse congresso de alimento e agropecuária. É um virtual que nem parece virtual, sinto-se todos abraçados e recebo o meu carinho e a alegria de estarmos aqui compartilhando esse conhecimento com todos. Eu acho que isso é bastante importante. Se você é exportador, nos procure para fazer a sua legalização dentro da norma FISMA, volto a dizer, o Ministério da Agricultura apoia a iniciativa, é problema nosso cuidar da inocuidade do produto que está sendo enviado para outros países, né? E espero que todos tenham tido um bom proveito aí, né, desse curso. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe sempre. Pode complementar, Renan. Amém, Pablo. Um abração a todos. Qualquer dúvida, seguem os nossos contatos, né? Então, graças a Deus, diferente de muitos processos aí, o Ministério está diretamente envolvido, está diretamente corpo a corpo com o produtor, né? Que isso é um ponto, sim, Papa, que é muito diferencial do Ministério da Agricultura, que é o estar nesse corpo a corpo, nesse dia a dia, apoiando todos os processos aí de inocuidade dos produtos frescos agrícolas. Então, um abraço a todos, saúde e paz e estamos juntos aí. Até mais, Papa. Até mais, pessoal. Até mais, Renan. Obrigado a todos. Forte abraço. Valeu.